Hoje nós vamos falar sobre as intenções de indeferimento de vistos que a VFS tem enviado aí para diversos seguidores. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, como talvez seja do seu conhecimento, a VFS Global, junto com os consulados de Portugal, enviaram diversas cartas de intenção de indeferimento para muitas e muitas pessoas nas últimas semanas. Nós vimos diversos motivos para as intenções de indeferimento. Dentre eles, eu posso citar para vocês reservas fraudulentas, meios de subsistência que não são os suficientes, termos de responsabilidade assinado para demasiadas pessoas, falta de documentos. Então, temos muito assunto aqui para esse vídeo de hoje. Vou tentar ser rápida, vou tentar ser objetiva aqui com vocês e explicar um pouquinho sobre essa situação. Então, o que nós temos reparado é que com a pressão do consulado em dar resposta, a resposta veio, mas a resposta não veio aquela que nós queríamos, né? Pelo menos em muitos dos casos. O que veio foi realmente essa carta de intenção de indeferimento e ao invés de conceder visto, foi solicitando explicações ou novas documentações. O primeiro ponto, o que eles têm falado aí como reserva fraudulenta. De fato, podem existir reservas fraudulentas, mas muitas das reservas não são fraudulentas, são reservas apenas que foram canceladas. Canceladas por quê? Porque o consulado atrasa a emissão do visto, não dá a resposta em tempo hábil e tem que se cancelar a reserva porque você não vai pagar por uma reserva a qual você não vai usufruir. Não faz sentido nenhum eu ter uma reserva de hotel, por exemplo, para o dia 20 de dezembro e agora no dia 20 de janeiro o consulado me falar que essa reserva é fraudulenta. Claro que essa reserva não é mais válida. Essa reserva era lá para 20 de dezembro. E o que é pior, tiveram pessoas que alteraram as datas das reservas e ainda assim eles não aceitaram. Tiveram pessoas que comunicaram à VFS que estavam cancelando, alterando as reservas e ainda assim eles não aceitaram. Enfim, é uma questão lógica aqui, que muitas dessas reservas de fato não estariam mais válidas. Então, o que tem que fazer nesse caso? Um documento explicando que de fato a reserva foi cancelada, explicando todos esses motivos aqui, por mais que eles sejam óbvios, mas colocar ali o porquê que a reserva foi cancelada e solicitar que seja feita uma reapreciação do pedido e não deixem de enviar também uma nova reserva válida, comprovando que você tem um lugar para ficar em Portugal. O segundo ponto aqui, né, a questão da subsistência. Muitas das vezes eles estão questionando subsistência porque teve uma alteração do salário mínimo de 2024 para 2025. Algumas vezes, dependendo ali do extrato bancário, eles podem vir solicitar novos extratos, mas quando vem uma carta de intenção de deferimento falando que a subsistência não é suficiente, é reenviar um novo extrato com bastante atenção aos valores e com valores atualizados para 2025. Não sugiro que envie extrato com menos de R$17 mil em conta, comprovando que tem o valor para subsistência e também fazer uma carta explicando isso. Nunca deixem de fazer uma carta, não é só enviar o extrato. Explica que existem oscilações do valor do euro, que teve aumento do salário mínimo e por isso o valor apresentado na época não era o suficiente. No entanto, neste momento tem o valor suficiente, por isso envie esse valor e peça que seja reconsiderada a decisão considerando o novo valor apresentado. Bom, agora nós temos um terceiro ponto aqui, que é o termo de responsabilidade assinado ali para demasiadas pessoas. Esse é o ponto mais complicado, porque tem pessoas que vendem a carta convite, o termo de responsabilidade, e sem responsabilidade nenhuma, né? Porque não tem condição de se responsabilizar por todas essas pessoas, assinam muitos, e eles começaram a verificar e viram que uma mesma pessoa assinou muitos termos de responsabilidade, portanto, eles não aceitaram. O que você pode fazer é tentar substituir isso de alguma forma, enviar outro termo de responsabilidade, conversar com a pessoa que te mandou o termo de responsabilidade e eventualmente ela comprovar, né, através de uma renda, através de um RS, que ela tem um salário muito alto, que ela mora numa casa muito grande, que ela é uma milionária que pode receber todo mundo, que eu acho difícil de ser verdade,
mas seria uma alternativa. E uma outra alternativa que é realmente substituir esse termo de responsabilidade por uma reserva de hospedagem, extratos bancários, se for o caso de uma responsabilidade completa, enfim, verificar ali o que pode ser feito em substituição de acordo com cada caso. Agora, o que me preocupa mais e que é o que tem gerado mais polêmica e que realmente é o ponto que é mais difícil de ajudar vocês, é quando eles falam que a documentação não foi apresentada. E falam somente isso, que a documentação não foi apresentada, né? Que foi solicitada a documentação e que ela não foi apresentada. Aí fica a grande questão, né? Aquele grande ponto de interrogação. Mas afinal, qual documentação? Nós já vimos pessoas que foram pessoalmente na VFS Globo de São Paulo e eles não souberam na VFS Globo dizer qual é a documentação. Enviam e-mail, eles não respondem, só falam que estão enviando a notificação ali do consulado e não deixam claro o que é. Então, uma resposta, sim, completamente em aberto. Esse caso é mais grave, mas ainda assim, para fazer o recurso, qual é a solução? Escrever de novo todo um texto para que você possa explicar para a VFS que toda a documentação solicitada foi enviada, que em nenhum momento foi solicitada nenhuma documentação adicional, que se teve alguma solicitação, teve uma falha de comunicação aí, consulado, VFS, né, e o utente, que seria a pessoa final, porque essa informação não chegou até você. Então, você não pode ser responsabilizado por uma informação que não recebeu e que solicita que sejam específicos em qual documentação que deveria ser enviado, que eles gostariam que fosse enviada e que seja concedida uma oportunidade de envio dessa documentação e aguardar para ver qual vai ser a resposta deles. Bom, mediante isso tudo, se você quer ter uma segurança maior, procure, né, alguém que seja especializado, um profissional habilitado, que possa te ajudar e que possa fazer junto com vocês, né, essa questão do indeferimento. O que eu estou dizendo aqui é que está muito preocupante essa situação, tem aberto aí margens para diversas hipóteses, mas vamos ter calma, vamos aguardar e vamos entender que o consulado se sentiu pressionado e que está tentando dar uma resposta. Infelizmente, acredito que a resposta não está vindo da melhor maneira. Mas, apesar de tudo isso, tiveram também alguns vistos deferidos nesses últimos dias, pessoas que receberam seus passaportes e o processo caminhando, certo? Então, é isso que eu posso dizer para você. Se você recebeu uma carta de interdição de deferimento, se tem alguma coisa a comentar, deixa aqui embaixo para mim nos comentários do vídeo, me conte a sua experiência, me conte como tem sido o seu processo de visto e qual foi, né, o desenrolar aí da sua situação, se for o caso, se você já tiver uma resposta. Um beijo a todos e obrigada por acompanhar mais esse vídeo.